Olá, como vocês bem sabem, eu sou Davi. Está faltando a minha linda esposa aqui. Você não é nada de substituto para a minha esposa, mas hoje o nosso programa é bem voltado para a importância do ministério com homens, o discipulado de homens e homens serem homens. Eu sei que muitas pessoas que assistem aqui são mulheres e trabalhamos em outro programa com o pastor Braulio como a mulher pode ser um encorajamento na vida do seu marido. E vai ter mais dicas hoje para vocês mulheres, mas hoje queremos dar um apelo todo especial para homens assumirem o seu papel, principalmente no lar, na família. Bem, meu convidado mais uma vez é o pastor Braulio, amigo, pastor, vizinho, ex-aluno do curso de mestrado do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Muito bem-vindo, Braulio. Obrigado, homens que estão nos assistindo, as mulheres. Falar de homens de oração, falar desse envolvimento do homem dentro da sua casa, na família, na estrutura, é algo que realmente me motiva e me empolga. O primeiro ponto que eu já queria começar a destacar é você, líder, pastor, abra espaço para o ministério de homens na sua igreja. Nós ouvimos diversas vezes, os homens na igreja não se reúnem, os homens não querem, e muitos pontos que são levantados é que as oportunidades, elas não são dadas. Para quê? Para que você realmente tenha líderes capacitados e líderes engajados nesse trabalho. E tudo vai começar com essa base, essa visão vindo com o apoio do pastor. Assim como temos falado sobre o Ministério Tito II, que é um ministério de mulheres, em que Paulo desafia Tito a treinar as mulheres mais velhas. Talvez o ministério mais estratégico na igreja é o ministério com homens. Eu sempre cito Cornélio, o carcereiro de Filipos. Quando Deus alcança o coração de Cornélio, alcança o coração da família toda. Quando o carcereiro de Filipos se converte diante de Paulo e Silas, converte a família toda. Deus designou homens para serem líderes servos. Qual a sua visão para esse ministério? Qual seria seu desafio para os homens que assistem aqui em termos de assumir esse papel deles? É muito importante você refletir, trabalhar literalmente nos tópicos detalhados por Deus para a nossa vida na Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra, todo homem que entende Gênesis 1, 2 e 3, ele começa a se capacitar para ser líder. E ser líder verdadeiramente é ser um servo. E a gente aprende isso, que após essa queda em Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de liderança, existe todo um trabalho a ser desenvolvido para que o homem possa servir. E quem não serve, não serve. Esse é um ponto básico. Agora, nós lemos a Bíblia e muitas vezes nós nos perdemos. Ou a pessoa ainda não está com a visão, o entendimento real do que tem que trazer aquilo de materialização para a palavra. Sei que Davi não gosta muito, mas já que está aqui, existem materiais que a gente pode estar utilizando no dia a dia e com homens isso é muito importante. Junto com eles, Homem Nota 10, nós já tivemos oportunidade de utilizar em várias igrejas, em vários grupos de homens. E qual a ideia? A ideia é que você, dentro da tua igreja, que você consiga reunir, que seja 5, eu me lembro do primeiro grupo que nós criamos em 2013, oficialmente, dos Homens de Oração. Ano que vem faz 10 anos. O objetivo era se reunir para que a gente conseguisse levantar 5 homens, no máximo 8 homens, para fazer o estudo de um livro. E naquela ocasião nós começamos com um churrasco, que não podia ser diferente, e juntamos 40 homens, aquela correria para comprar carne e tal, como é que ia ser. Na sequência, com o estudo do livro, esse número caiu para uns 12, 13, talvez você fale assim, 12, 13 homens. Acredite, é um número já recorde para você estar começando um tipo de trabalho. E quando você utiliza um material de sequência, como Homem Nota 10, onde você tem os princípios bíblicos já destacados, você cria oportunidades de diálogo. Áreas de ajuste, onde você precisa, como homem, buscar uma vida maior de santidade, de semelhança a Cristo, de hombridade. Isso você tem
uma facilidade de trabalhar os tópicos com base na palavra de Deus e estruturar o ministério de homens. Uma coisa que me chamou muita atenção, trabalho com homens há quase 3 décadas e na nossa igreja, eu gosto de contar a história, sempre trabalhávamos com classes de casais na escola bíblica dominical. O costume era 45 minutos de exposição, lição, Bíblia e 15 minutos de grupos pequenos, mas quase inevitavelmente quem falava, compartilhava nos grupos eram as mulheres. Os homens, por serem mais tímidos, reservados, não falavam sobre a sua vida e tudo. Resolvemos começar uma classe de homens, isso anos atrás. Primeiro domingo eu esperava 15, 20 homens, tinha 80, a mesma experiência. E ficaram por 3 anos. Eu parava a aula 10 minutos antes de meio-dia para compartilhar em grupos. Nossa igreja serve o almoço missionário todo domingo. Os homens correm lá para comer. Eu pensei, pronto, esses são homens em grupos pequenos, com perguntas simples, vão ficar 5 minutos, já vão correr para o almoço. Que nada. Toca o sino, meio-dia, nenhum homem se mexe. Meio-dia 5, meio-dia 10, todos estão reunidos. Porque os homens precisam de oportunidade de expor o coração. Eu falo, fizemos esses 2 livros, Homem Nota 10, Homens Mais Parecidos com Jesus, mas é importante ter material bíblico, prático, mas o importante é ter a oportunidade do homem ter um encontro, olhar para a palavra de Deus e com um grupo de outros homens expor o seu coração. Essa foi a nossa experiência e continua até hoje. Os homens querem, precisam, e as mulheres podem ajudar incentivando isso também. Qual seria o seu apelo para os homens que estão nos assistindo e as mulheres, que boa parte da audiência são mulheres? Você já deu alguns desafios antes para elas de incentivo para homens assumirem o seu papel e assim a gente fecha esse programa. Perfeito. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês se envolvam. Se envolvam. Você, mulher, se seu marido não estiver assistindo, incentive seu marido a se envolver. Existem várias maneiras de envolvimento e nós precisamos acabar com esse sofisma de que o ministério de homens ele não acontece ou ele não deslancha. Essa é uma mentira de que se tanto se falar, acabou se acreditando que é verdade. Então a gente tem que acabar com isso. Como o Davi falou, quando você tem uma programação focada em homens, os homens eles literalmente se reúnem e se comprometem. Desde o momento que eles têm alguém que assuma essa posição de liderança e tenha sequência e frequência. Em Pompeia tem um grupo dos homens de oração que eles têm uma programação de pescaria trimestral, então eles se envolvem com pescaria. Aqui em Atibaia a gente está agora com os estradeiros de oração, então tem um grupo que se reúne para poder andar de moto, a gente faz estudo. Temos o churrasco dos homens de oração, que é uma programação mensal onde você está junto. Agora, e as outras semanas? Então, um desafio meu para todos os homens programem encontros semanais. Evitem quinzenal, mensal, foquem no semanal. Sequência, frequência, sequência, frequência, até que aquilo se torne... Sequência e frequência. Isso pode ser 2 homens. Pode ser o homem 2, que chama 3, outro, 4, pega 5. o material e tem muitos bons livros, não são nossos, tem muitos livros que você poderia usar para objetivar esse tempo e pode começar tão simples como 2 homens. Né? E você tem, às vezes, em momentos que você pega um capítulo, esse capítulo você utiliza durante 2 encontros. Porque você esmiuça, você vai trabalhando no detalhe pontos importantes na vida do homem. Legal. Seja a pornografia, seja o adultério, seja o vício, que as pessoas às vezes não percebem, mas homens que em casa têm um vício de bebida, mas muitas vezes a sociedade não sabe. E o homem, ele precisa de ter um outro homem para poder caminhar. Acesso direto. Eu compartilho muito isso com os homens que se levantam para trabalhar no Ministério de Homens. Seu telefone tocou, você recebeu uma mensagem, é um homem, responda na hora. Mas eu estou retornando daqui a pouco, porque o homem, quando ele vem a se abrir e tem a necessidade de abrir, nós temos a necessidade de nos abrir, tem que ser algo automático. E a esposa? Apoie seu marido. Se a reunião vai ser na sua casa, receba. Faça com que ele sinta-se motivado
a se envolver cada vez mais no ministério, no estudo da palavra. Por quê? Porque a família é quem mais tem a colheita desse envolvimento e vida diante de Deus. Esse homem vive o ministério com homens. Essa paixão é chamado homens de oração. Nós vamos incluir contatos aqui. Você precisando, as pessoas, você teria maior prazer em ajudar essas pessoas, igrejas, pastores, estruturarem. Depois a gente compartilha o telefone aí no link, pode entrar em contato, a gente passa, a gente... Esse homem é incansável e ele vive e respira o ministério com homens. Incentive seu marido, homens, entre em contato. Comece o ministério da sua igreja, invista no seu próprio filho, usando esses livros, também você pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Dois sonhos. Um, que toda igreja, ela tenha um grupo de homens, toda. E se toda igreja tiver no mínimo 10 homens se reunindo semanalmente. Que diferença. Em breve teremos um impacto muito grande na nossa sociedade, no nosso estado, no nosso país. E o grande sonho, que é nos reunirmos um dia no estádio, Davi vai estar ministrando com a gente, e reunindo os homens de todas essas igrejas. Esse homem tem sonhos grandiosos, mas vamos ver. Todo ano temos feito um congresso Temos juntos, feito. mas que Deus te abençoe e que os homens sejam verdadeiros líderes, servos em seus lares. Até o próximo programa, Palavra e